Tá complicada a situação do nosso mano Liam Lawson, hein? Tentei defender ele, assim, se você assiste os vídeos do clube, vocês viram que eu defendi bastante ele nos últimos tempos, principalmente nos pós-corridas da Austrália, até no pós-sprint da China eu ainda defendi ele, mas depois não sei falar português, mas depois desse GP da China, ficou difícil, hein? Nem até, assim, a questão de corrida a gente já fala um pouco, mas nossa, a classificação tá tenebrosa. Ele pegou P18 no GP da Austrália, daí na sprint da China P20 e na corrida principal P20 de novo, com a Red Bull. E sim, a Red Bull é um carro difícil, principalmente o segundo assento. Eu usei muito esse argumento, do Checo não aguentava, o Gasly não aguentava, o Albon não aguentava. E eles, os três, não aguentavam. Não vou passar pano pra nenhum dos três, os três foram mal. E eu tava usando muito esse argumento de que o problema era o segundo carro da Red Bull. Porque, pô, você colocou 3 pilotos, um que tinha anos de experiência comprovados e 2 que depois dos anos na Red Bull estão indo muito bem nas suas equipes, mas todos se queimaram nesse segundo assento da Red Bull. Então eu tava usando muito esse argumento, tipo, não, pô, o Liam tá nesse carro que queima todo mundo, não dá pra culpar ele, não dá pra jogar a bomba no colo dele. Só que esses caras, eles não caíam toda hora no Q1, e quando caiu não era P20. Sabe? Nem o Checo, que pra mim foi o pior dos três, no começo ele foi bem, 21, 22 ele foi bem, mas no final ali, ano passado, 23, ele foi muito mal e caía com frequência no Q1, ele não caía em último lugar. E na corrida, o Checo conseguia dar uma recuperada para pelo menos brigar por algum tipo de ponto. Nem sempre, mas ele pelo menos brigava. O Lawson não tá conseguindo fazer nem isso. No GP da Austrália, ele demorou uma eternidade para conseguir passar a Haas, e a Haas era quilômetros de distância o pior carro do grid no GP da Austrália. Na China eles consertaram isso, arrumaram os problemas, mas na Austrália a Haas era horrível, tava muito ruim a Haas lá no GP da Austrália e ele teve muita dificuldade de passar. No GP da China, ele até conseguiu passar com uma certa facilidade, mas assim, completamente apagado na corrida, você nem lembrava que ele tava lá, e ele só terminou ali numa posição próxima dos pontos, porque 3 carros na frente dele se desclassificaram. Senão ele teria ficado P15, se eu não me engano. Eu acho que ele terminou P12, ele teria ficado P15. E o grande problema de tudo isso, que eu acho que pesa bastante também ali contra o Lawson, foi toda essa marra que ele construiu para ele estar nessa vaga. Se você lembra bem, lá no ano passado, no GP do México, ele fez a ultrapassagem, toda aquela briga com o Checo na casa do Checo e mostrou o dedo do meio para ele, ficava falando que ele merecia a vaga, beleza, isso aí todo piloto tem que falar, o próprio Yuki fala até hoje, inclusive a marra que ele jogou pra cima do Yuki. Hoje, depois da corrida, ele soltou a fala de que eu venci o Yuki em todas as categorias que eu enfrentei ele, inclusive na Fórmula 1. Você tá falando da mesma Fórmula 1 que a gente tava vendo, Lawson? Porque assim, nas outras categorias pode até ser, eu não fui atrás de ver quando eles se enfrentaram em Super Fórmula, porque eu sei que eles correram junto numa Fórmula, que é tipo uma Fórmula Nova Zelândia e Austrália, eles correram juntos lá, eles correram juntos em categorias como Fórmula 2 e Fórmula 3, e eu não vi lá os resultados exatos de quem terminou na frente de quem. Mas na Fórmula 1, o Yuki foi melhor que o Lawson. Isso é um fato. Nos 2 stints ali de poucas corridas, 4 uma vez e 5 outra ali, mas não foi 5 e 6 corridas nos 2 anos diferentes. No geral, quando você pega o cabeça a cabeça, o Yuki foi melhor. Então eu não sei de quando você tá falando que você foi melhor que o Yuki. Você foi pior que ele em classificação, você foi pior que ele em resultados de corrida. Tudo bem, eu entendo que você como novato, um cara com só 11 corridas, tava andando próximo do Yuki. Você não tava também, ele não tava 300 km de distância, ele tava colado ali no Yuki, ele tava próximo. E pra um cara que, não tem nem meia temporada de experiência, contra um cara que tem 5 anos de Fórmula 1 como o Yuki, isso era um ponto positivo pro Lawson. Mas falar que você venceu, você não venceu. Então o Lawson tinha muito essa marra toda pra cima do Checo, pra cima do Tsunoda, e ganhou a oportunidade dele. Chegou na Red Bull e tá fazendo isso daí, seja lá o que ele estiver fazendo na Red Bull. Só que, mesmo assim, eu não acho que tenha que ter um certo hate em cima dele, apesar de parecer que eu joguei hate agora nos últimos minutos dele. Não é isso que eu quis dizer. O ponto principal pra mim é que o Lawson ele foi colocado nessa Red Bull muito novo. Todo piloto tem o ego. Todo piloto lá no fundo
acredita que ele é melhor que bati no microfone. Não, ele não acredita que ele é melhor. Tá. Todo piloto acredita... Eu bati no microfone de novo. Lá no fundo, todo piloto tem o ego. Todo piloto acredita que ele é o melhor. Que ele é melhor que todo mundo que tá em volta dele. Senão você nem chega na Fórmula 1. Se você não tem esse sentimento de que você é melhor, você não chega na Fórmula 1. Então, não tô nem julgando por isso. O fato é que ele foi colocado num carro que historicamente mói todo mundo que passa nele, principalmente novatos, não tendo meia temporada de experiência na Fórmula 1 ainda. E agora a Red Bull tá considerando substituir ele pelo Tsunoda já no GP do Japão. O que faz sentido ali também, mesmo que o Marco tenha falado, vou esperar de 3 a 5 corridas. Mas o GP do Japão, fazer essa troca com o Tsunoda, pra imagem, pro marketing da Red Bull, seria maravilhoso. Obviamente, a Red Bull leva isso muito em conta, a gente viu quanto tempo eles demoraram pra tirar o Checo por esses quesitos, por questão financeira. Então, assim, eu não duvido que isso possa acontecer, eu não acho que é só um rumor, eu realmente acredito que a Red Bull seria capaz disso. Só que tudo isso cai nas costas da Red Bull e não do Lawson. Apesar de eu ter falado tudo isso, porque tem que ser falado, o Lawson não é isento de culpa do que está acontecendo. Longe de ser isento de culpa. O Lawson tem uma parcela. Só que a maior parcela de culpa nisso está na Red Bull. Porque a Red Bull tomou uma sequência das piores decisões que você pode tomar na sua vida. Os caras parecem que não sabem o histórico do que acontece com quem senta nesse segundo assento. Gasly, Albon, Pérez, todo mundo se queimou lá. E vocês têm um piloto com 5 anos de experiência que tá pilotando melhor que o Lawson. Beleza, eu entendo o ponto que eles trouxeram de o teto do Lawson é melhor. Mas ele não chegou nesse teto, ele ainda tava pior que o Yuki. Então põe o piloto que você sabe que tá comprovadamente, que tá indo bem agora nesse segundo assento. Põe o Yuki pra correr na Red Bull e deixa ele tentar se provar. Se ele for bem, beleza, vocês estão ali, vocês têm a opção do Lawson para se desenvolver na Racing Bulls, vai ter o Hadjar também crescendo junto, vocês podem comparar os dois novatos. Se o Yuki não for bem, você tem os dois novatos ali tendo mais meio ano de experiência que seja para você substituir pelo Yuki. E dava mais tempo pro Lawson se acostumar com a Fórmula 1. Mas não, eles tomaram a mesma decisão que deu errado nos últimos anos. Cara, eu não consigo entender a tomada de decisão da Red Bull. Eu não consigo entender. E agora, não satisfeitos em terem tomado essa decisão errada de colocar o Lawson ali, eles querem queimar completamente o nome dele. Porque não só tem a suposta notícia de que eles vão trocar o Lawson pelo Tsunoda agora, como também podem trazer o Colapinto emprestado da Alpine e o Lawson ficaria sem vaga na Fórmula 1. Mano, é o pior gerenciamento de pilotos da Fórmula 1, é inacreditável. A Red Bull sempre funcionou dessa forma de focar em um piloto. Na época Vettel era Vettel, na época Verstappen era Verstappen. Eles funcionam assim e beleza, não tem nenhum problema. O problema é que parece que... Deu um puta trovão agora. O problema é que parece que eles pisam na cabeça dos outros 3 pilotos, 5, 6, considerando os da academia que eles têm. Que eles menosprezam, que eles jogam de lado. Que não serve pra nada. E agora eles podem subir o Tsunoda no lugar do Lawson, um piloto que eles subiram cedo demais pra Red Bull, e trazer o Colapinto e jogar o Lawson pro lixo. Queimar o nome do Lawson. E assim, no começo de temporada, no momento que o Lawson não vai conseguir arranjar contrato com ninguém, numa outra categoria, na Fórmula E, na Indy, que seja, porque tá tudo fechado. Eles vão simplesmente jogar o Lawson no mar aberto ali, eles estão num navio, no meio do oceano, não gostei de vocês, jogam ele no mar aberto ali, depois que todos os barcos já zarparam, pra ele se afogar e não ter onde ir. Cara, é inacreditável isso. De novo, eu não quero passar pano pro Lawson porque ele tá indo muito mal. Mas esse gerenciamento de pilotos da Red Bull é inacreditável. É inacreditável.